salinhas em nome de Jesus. Pastorzão, estenda as suas mãos, igrejas. Vamos orar pela vida do pastor, amém? Que tem muito de Deus para nos dar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos a vida do teu servo, Senhor, que se coloca como vaso na mão do oleiro. Senhor, que ele diminua e que o Senhor cresça. Pai, que ele não retenha nada, Senhor, entregue tudo para a igreja. Que possamos ouvir e receber aquilo que dos céus, ó Pai, o Senhor colocou no coração do teu filho. Estamos vivendo ainda, meu Deus, a quinta das famílias, e nós cremos e acreditamos que o teu filho tem uma palavra-chave, uma palavra rema, uma palavra de ativação, de libertação, de alcance para os nossos corações. Nós queremos repreender desde já, Pai, tudo que possa dispersar a atenção da igreja. Meu Deus, todo inimigo, todo devorador da palavra, Senhor, caia por terra, e que tudo, Pai, que a tua igreja ouvir hoje, possa, meu Deus, colocar em prática. Eu te peço também que o Senhor coloque anjos intercessores à volta do teu filho, para, meu Deus, ministrar, enquanto ele também está ministrando a tua palavra, intercedendo e guardando pela vida dele, porque enquanto ele está aqui, eu te peço, opera nas causas do teu filho, opera na família dele, opera nos negócios dele, Senhor, porque o teu filho veio entregar, Pai, o melhor de tudo que ele tem para nós. Então também, Senhor, opera, Pai, o melhor de tudo que o Senhor tem nos céus sobre a vida dele. A igreja que ora e crê comigo diz: está selado em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom a todos, amém, queridos? Quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor Jorge pelo convite de estarmos aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui no ministério, né? E era ali atrás, se eu não estou enganado, nessa direção, né? Mas feliz com tudo que eu estou vendo Deus fazendo aqui na igreja dos irmãos. Posso orar com vocês? Levante sua mão direita, por favor. Jesus, obrigado por esse dia, por essa noite, por esse tempo precioso. Abençoa o teu povo, abençoa o nosso pastor Jorge, sua esposa, sua família. Abençoa esse rebanho. Cerca esse ambiente por dentro e por fora. Coloca na minha boca as tuas palavras, sobre minha sombra da tua potente mão. E fala conosco nessa noite de uma forma extraordinária, no nome de Jesus. Amém. Eu falei hoje para o pastor Jorge que eu passei a madrugada sonhando com ele e com a igreja. E eu quero hoje trazer uma palavra de Deus para vocês. Que depender de mim, eu vou derramar tudo que Deus derramou em mim, aquilo que eu tenho que ministrar nessa noite aqui. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2. Baixa só um pouquinho para mim. Samuel, capítulo 2. Vocês estão conseguindo ver aí? Um pouco escuro, né? Está dando para enxergar? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Versículo 8. Amém? Vocês têm visão, viu? Uma igreja de visão, né? Diz assim: levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém? Quero começar com o tema da mensagem que Deus colocou nessa noite para eu ministrar. Eu digo que até o tema dessa noite ele é profético. O tema dessa noite é assentar entre os príncipes. Assentar entre os príncipes. Bora declarar isso? Diga comigo: eu vou me assentar entre os príncipes. Você sabia que Deus tem um lugar de honra para vocês aqui em Vitória da Conquista? Essas palavras foram ditas por uma mulher de Deus, que ela não estava vivendo um tempo muito bom. Para ser mais exato, a Ana,
ela teve um problema que durou pelo menos uma década. Os meus amigos mais chegados, eu costumo dizer para eles assim, que a gente pode perder 1 ano na vida, nós podemos perder 2 anos na vida, mas a gente não pode perder uma década. Porque anos Deus nos dá muitos, décadas você consegue contar nos dedos, de tão poucas que são. Esses dias eu completei 5 décadas. Obrigado. Fui diagnosticado pela Bíblia que eu tenho o direito a viver mais 2 décadas. E passou disso é hora extra. Duração da nossa vida é de 70 anos. 80 para lá é canseira e enfado. Quem falou isso foi Moisés, que inclusive foi uma canção. Só que Moisés viveu 120. Suas vistas não escureceram e ele não vivia cansado dia de segunda-feira. Não perdeu o seu vigor. Eu aprendi com ele que quando a gente adora a Deus, Deus faz a minha vida e a sua, e além daquilo que a gente está adorando. Tem adorador de Deus aí? Dá para celebrar o Senhor aí? Aplauda Ele. Quando a gente adora, Ele nos faz ir além do que nós estamos adorando. Amém? Quero fazer um pedido. Evitem conversar na hora da pregação, que na hora do louvor eu estava olhando vocês, eu não vi ninguém conversando. Então, por gentileza, não converse agora, para que Deus fale com a gente. Amém? Espero não precisar. Oh, glória! Agora ficou melhor. Posso continuar? Aí a Ana não estava vivendo um problema muito bom. Vamos entender isso aqui. A Ana foi casada com um homem de Deus chamado Eucana. Descobriu que era estéril, não podia ter filhos. Na cultura deles, quando um homem não podia ser pai, casava com uma mulher estéril, era permitido ele casar-se com outra, e normalmente ele escolhia a serva da esposa, porque ela já convivia lá com ele, já sabia como ele gostava de ver a casa dele, a comida que ele comia, a roupa dele. Aí Eucana se casa com uma mulher chamada Penina, que até onde eu entendo, ela era a serva da Ana. Penina começa a gerar filhos, e a Ana nada de gerar. Aí, irmãos, essa cultura gerou na Ana uma mentalidade perigosíssima, que nós temos que fugir e evitar essa mentalidade. Vocês estão comigo? Ana começou a definir o seu valor por aquilo que ela tinha. Eu quero ler um versículo com vocês que me ajuda a entender isso. Capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Coloca aí para mim, por favor. Este tinha 2 mulheres, falando de Eucana, né? O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém a Ana não os tinha. Esse tinha aqui nos ensina muita coisa. Olha como a Bíblia está dizendo. Penina tinha, porém Ana não tinha. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, tempo que a gente está vivendo, tomem cuidado com as redes sociais da Penina. Eu vou repetir. Tomem cuidado com o Instagram da Penina. O que é isso, meu pastor? A gente acorda de manhã, lê a Bíblia, ora. Aí depois a gente vai lá nas redes sociais ver o que a Penina tem que a gente não tem. Fulano tem carro, eu não tenho. Fulano está viajando, eu estou trabalhando. Fulano tem a casa própria e eu não tenho a minha. Um dos maiores assassinos de destinos de pessoas, seja cristão ou não, chama-se comparação.
Se você quer acabar com a sua vida, comece a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Vocês estão ouvindo isso? Um dos maiores assassinos de ministério é a comparação. Deus não gosta de comparação. Quando eu acordo, irmãos, todo dia eu me sinto como se eu fosse um atleta que tem uma corrida para mim, seja 100 metros rasos ou maratona, não sei, mas Deus me colocou numa faixa. Eu não tenho que me preocupar com a faixa de quem está do meu lado. Eu não sou obrigado a fazer melhor do que ninguém. Eu tenho que ser hoje aqui mais crente do que eu fui ontem. Eu vou repetir, eu não estou aqui para ser mais crente do que vocês. Eu estou aqui hoje para sair daqui mais cristão do que eu mesmo cheguei aqui, porque eu não preciso ficar competindo ou me comparando. Eu acho até assim, sabe, que a gente pode olhar lá numa rede social, não sei, ou acompanhar a vida de alguém e se inspirar na vida dela. A gente se inspira em homens e mulheres da Bíblia. Só que quando você é inspirado por alguém, normalmente a inspiração te leva a pagar o preço que a pessoa pagou. Vou repetir. Se você se sentir inspirado pela vida de alguém, você vai pagar o preço que ela pagou. Mas se você desejar o que ela tem sem pagar preço nenhum, isso não é inspiração, vira inveja. A Ana começou a definir o valor dela por aquilo que tinha. A Penina tem e eu não tenho. Aí essa mentalidade cegou a Ana no nível que ela não conseguia ver o maior tesouro que ela tinha na terra, até então, no meio daquele problema todo. O maior tesouro que a Ana tinha era o amor do marido dela. Quando Jacó casou-se a primeira vez, ele casou com uma mulher chamada Lia. A Lia sabia que Jacó não gostava dela. Aí a Lia teve uma ideia: eu já sei o que eu vou fazer para ser validada pelo meu marido. Nós vivemos uma geração que fica buscando validação. A pessoa postar uma coisa, ninguém curtiu, parece que acabou com o dia dela. Vocês estão ouvindo isso? Buscando validação. Olha, irmão, se Jesus buscasse validação todo dia, Jesus chegava num lugar, o pessoal dizia assim: ali é amigo de pecadores, ali é amigo de prostituta. Teve um lugar que Jesus foi que disseram que ele comia demais. Teve um lugar que chamaram ele de filho de Beuzebu. Para cada lugar que Jesus ia, alguém dava uma reputação para ele. Mas quando ele ouviu o Pai, ele só ouvia uma coisa: esse é meu filho amado. Vou falar de novo: essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Era só o que ele ouvia. Aí o que foi que a Lia fez? Já sei o que eu vou fazer para ser validada pelo meu marido. Eu vou gerar filhos para ele. Aí ela engravida do primeiro filho e nada. Segundo filho e nada dele gostar dela. Terceiro filho e nada dele gostar dela. No quarto filho, ela, cansada de não conseguir ser aceita e ser amada, ela disse: eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar o nome do meu quarto filho de Judá. Você sabe que nós estamos no 4º mês, né? Ontem eu postei no meu Instagram um versículo dizendo: o 4º mês haverá alegria na casa de Judá. Vou falar de novo. Você sabe o que significa Judá? O nome Judá significa louvor. O tempo de cantar chegou em abril, tá, irmão? Alguém celebra isso aí?
Deus vai colocar um cântico novo nos nossos lábios no 4º mês desse ano. Alguém recebe isso aí, alguém celebre isso aí. Então aplauda Jesus e celebre, celebre, celebre. Ela chega e diz assim: o nome do meu 4º filho vai se chamar Judá, que significa louvor. Para ser mais exato, o nome Judá significa isso aqui, ó: agora eu vou adorar ao meu Deus. Sabe o que Lia estava dizendo? Chega de ficar procurando validações de homens, e eu vou viver para adorar o meu Deus. Foi para isso que a gente nasceu. Foi para ficar buscando aceitação humana o dia inteiro. Então, ser amada por um homem era um tesouro que a Ana tinha, mas que a mentalidade que aquela cultura humana construiu na cabeça dela estava cegando ela por 10 anos. Agora, irmãos, eu quero entrar logo na solução. O que foi que a Ana fez para se livrar daquele problema de, no mínimo, uma década? Vamos começar? Capítulo 1, versículo 10, tudo começa aqui. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: primeira atitude da Ana. Versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Parece muito simples o que eu vou falar aqui, mas a primeira coisa que a Ana fez para se livrar do problemão que ela estava vivendo há uma década no mínimo, ela levou a sua amargura a Deus. Teve uma mulher na Bíblia que dava comida para um profeta de Deus. Um dia decidiu fazer um quarto. Ele, numa atitude de gratidão, liberou uma palavra profética sobre ela, porque ela não podia ter filhos. Ela engravidou, deu à luz um menino. O menino nasceu, cresceu. Um dia o pai levou ele para o trabalho. Ele sentiu uma dor de cabeça, trouxeram o menino de volta para casa. O menino morre ao meio-dia. Ela leva o menino para o quarto que ela fez para o profeta e colocou na cama do profeta. Foi atrás do profeta. Quando Eliseu viu ela de longe, disse para Geazi assim: meu filho, vai ali, antes dela chegar aqui, pergunta para ela como ela está, como está o marido dela e como está a vida dela. E o coitado do Geazi obedeceu. Chegou lá: minha senhora, como está a senhora, como está seu filho, como está seu marido? Resposta dela: vai tudo bem. Você sabe o que essa mulher estava dizendo? Vai tudo bem, querido, porque eu não saio contando a minha vida para quem não resolve os meus problemas. Então dá licença que eu estou indo ali conversar com quem resolve. Pastor, estou com um problema de 10 anos. Traz para quem resolve. O que a Ana fez? Veio falar com Deus. Levou a sua amargura para Deus. Tinha tempo que eu vou provar para vocês que ela, de vez em quando, tinha umas discussãozinha com o marido dela, mas ela viu que isso não resolvia. Vou provar isso para vocês no decorrer da mensagem. Até que um dia ela decidiu: quer saber? Eu vou levar para quem resolve. Eu não estou resolvendo, Eucana não está resolvendo, Deus vai resolver. Então, a primeira coisa que ela fez, levou sua amargura a Deus. Versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeira coisa que ela fez, levou sua amargura a Deus. Segunda coisa que ela fez, ela fez uma oferta votiva. Ela fez uma oferta votiva. Ainda há pouco nós tivemos o momento do ofertório. Eu tenho uma conferência que Deus me deu esse ano, que o tema da minha conferência é Vivendo o
o extraordinário. O problema é que não dá para viver o extraordinário só fazendo o ordinário. Uma hora você vai ter que tomar uma atitude extraordinária. Uma oferta dessa que a gente dá num culto é uma oferta ordinária. O que é ordinário? Algo comum, algo habitual. A palavra extraordinário significa fora do comum, fora do nosso habitual. Eu vou falar de novo. Deus cuida de mim, de você todo dia, mas tem uma hora que Ele vai fazer algo além do habitual que Ele faz na minha vida e na sua vida. Isso chama-se extraordinário. Uma das ofertas mais lindas da Bíblia foi a oferta da Ana, e mais forte também. Por quê? Porque a Ana não deu o que ela tinha. A Ana deu o maior sonho que ela tinha. E para ser mais exato, ela nem tinha. Porque toda vez que Deus pede alguma coisa para a gente, quem prepara o que Ele pede é Ele mesmo. Ele só quer que você obedeça. A Ana não podia ter filhos, quem preparou a criança para ela dar. Irmão, vou falar só mais uma vez. Se for para conversar aqui dentro, vá lá para a porta. Porque aí você desrespeita quem está à sua frente, quem está atrás de você, que quer ouvir a Deus. Amém? Tem gente que não tem vício de bebida e não tem vício de cigarro, mas tem vício de conversar na hora de culto. Você precisa se libertar disso. Posso continuar? A Ana não deu o que ela tinha. Ana deu o maior sonho que ela tinha. Uma vez eu pregando num acampamento para 400 jovens. No meio da mensagem o Espírito Santo falou assim: pergunta aí, Fábio, quem tem coragem de entregar o seu maior sonho para mim? Tinha um menino lá atrás de 14 anos com as chuteiras nas mãos, porque ele sonhava em ser jogador de futebol. Eu achei aquilo até estranho, porque se fosse uma conferência, quinta-feira da vitória, trazer isso para a gente ungir, ainda vai, mas ele estava no acampamento de jovens. Mas ele queria tanto ser jogador que todas as pregações do acampamento ele estava com esse negócio lá. Quando eu perguntei se alguém tinha coragem de entregar o seu maior sonho, esse menino veio de lá chorando. Irmãos, eu nunca esqueci aquela cena. Parece que ele não vinha, era alguém que estava puxando. Ele jogou as chuteiras no altar e se jogou depois em cima do altar, porque o sonho dele era ser jogador, mas ele já sabia que o sonho de Deus para ele era ser pregador. E já quero lhe dizer que a versão divina é melhor do que a sua versão. Melhor do que você ser o que você quer ser, é você ser o que Deus quer que você seja, porque a versão divina é melhor do que a minha. Então naquele dia ele estava abrindo mão do sonho dele para viver o sonho de Deus. Olha a parte linda da história da Ana aqui. Escute isso aqui para mim, por favor. A Ana ofertou o maior sonho dela. Mas Deus tinha um sonho também. Deixa eu mostrar o sonho para vocês. Deus estava escrevendo esse livro chamado Bíblia. A palavra Bíblia significa livros. O problema é que a Bíblia que Deus estava escrevendo, tem 2 livros nesse livro aqui que só a Ana podia dar a Deus. 1 Samuel e 2 Samuel. Eu vou repetir. Deus estava realizando o sonho dele e precisava da ajuda da Ana. Como ela abriu mão de viver o sonho dela para viver o sonho de Deus, Deus disse assim: por você ter me ofertado o seu maior sonho, ter me dado ele como oferta, eu vou escrever a tua história dentro da... Alguém celebra isso aí? Eu vou escrever
Eu vou colocar a tua história dentro da oferta que você me deu. Vocês estão comigo? Tem uma revista aí no mundo circulando chamada Forbes. Vocês não têm noção de quantos milionários e bilionários pagam para terem a história deles ali. Tem uma fila esperando o dia deles. Só que a revista Forbes não é a revista mais lida do mundo. Alguém aqui já leu a Forbes esse ano? Eu nunca li em ano nenhum. Mas quem já leu a Bíblia hoje? Quem já leu a Bíblia hoje? A gente acabou de ler aqui dentro da igreja, a gente já leu a Bíblia hoje. Eu vou falar de novo, a Ana não está na revista Forbes, mas por ela ter dado aquela oferta, ela está incluída no livro mais lido da face da terra. Se ela não dá o menino como oferta, ela não teria engravidado. E se ela não engravidasse, a história dela não estaria registrada aqui. Ah, irmão, você não tem noção do tanto de história que deixa de existir por a gente não abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos deles, por a gente não obedecer a Deus. Uma vez eu estava num culto de tarde, está fazendo 30 anos esse ano, foi em 96. Eu estava pregando num culto à tarde, tinha uma senhora lá e ela estava com R$2 no bolso. Quando a pessoa não tem nada, uma gota vira uma piscina. E o Espírito de Deus falou com ela assim: pega esses R$2 e dê de oferta. E ela disse: Senhor, mas esses R$2 é para me comprar pão para levar para os meus filhos. Ela tinha 3 filhos. E ela não deu R$2, que era muita coisa para ela. Quando ela saiu daquele culto às 17 horas, ela não perdeu os R$2 no caminho, não teve oferta e nem pão. Para piorar, de noite, quando ela foi dormir, ela disse que teve um sonho, apareceu um homem todo de branco com uma mala, olha a mala aqui, cheia de dinheiro. Ela disse que ele abriu para ela, mostrou e disse: olha o que você perdeu por não ter obedecido o Todo-Poderoso. Como lá em Belém do Pará tem culto todos os dias, no outro dia eu já estava lá pregando de novo. Eu nunca vi um ser humano chorar tanto como ela chorou. Vai fazer 30 anos, eu ainda não consegui esquecer. E quando ela me contou isso, que ele disse que ela perdeu, ela perguntou para mim: o que é que eu faço, pastor? Eu disse: nada, porque quando a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer tudo quanto Ele hoje, porque quando Deus te fala uma coisa, Ele quer 2 coisas de mim e da senhora. Primeiro, que a gente obedeça o que Ele está mandando, no tempo que Ele está mandando. Porque nenhum pai gosta de mandar um filho fazer um negócio de manhã, chegou de noite, o menino não obedeceu. E tem gente aqui que Deus está falando desde 2025. Nós estamos em 2026, você não obedeceu ainda. A sua obediência não abençoa só a sua vida, abençoa muitas pessoas. Eu vou falar de novo: a sua obediência não salva só a sua vida, salva destinos de muitas pessoas. E aí ela chorava muito, dizendo para mim: o que é que eu vou fazer agora, pastor? Eu digo: o que eu posso dizer para a senhora, pela senhora não ter obedecido? Se Ele disse que a senhora perdeu, é um pedaço do seu futuro que deixou de existir. Vocês estão comigo? Pedaço do seu futuro que deixou de existir. Como a Ana ofertou, deixa eu botar para fora tudo que Deus tem falado comigo. Esses dias eu fui cercado por 4 pastores. Quero que o senhor faça uma conferência nas nossas igrejas, mas não queremos que o senhor toque em assunto de oferta lá. E aí eu disse para eles assim: vocês já leram Hebreus capítulo 11? Claro, né? São pastores. Vocês sabem qual era a ideia de Hebreus capítulo 11? Deus inspirou o escritor dizendo assim: ó,
quero um capítulo na minha palavra, e nesse capítulo eu quero honrar todos que pela fé na terra me honraram. Só que o escritor tinha um desafio. O primeiro que ele escolhesse para colocar em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, o primeiro, tá? Era Deus dizendo assim: estou colocando esse aqui como o primeiro, para o meu povo entender que essa é a fé que eu mais honro. Vou falar de novo. Tinham vários homens na Bíblia. Imagine aí o Moisés que abriu o mar, o Josué que fez o sol parar, muralhas caírem, o Elias que fez o fogo de Deus descer. Tinha um bocado de gente top para ele escolher. Vocês sabem qual foi o primeiro que ele escolheu para colocar lá? Que Deus o inspirou a fazê-lo para mostrar que era a fé que Deus mais respeita. Coloca aí Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vocês conhecem o capítulo 11, não é isso? Agora, olha quem foi o primeiro que Deus mandou colocar, versículo 4. Por que esse silêncio? Vou falar de novo. Não foi quem fez o fogo descer, não foi quem abriu o mar, foi quem ofereceu o melhor ao Deus da Bíblia. Essa é a fé que Deus mais... Alguém vai celebrar ou vocês... Que essa cara de Caim, celebre como Abel. E eu disse para eles assim, ó... Porque o pessoal diz que Caim matou Abel, um irmão matou o outro. Não, ali não é um irmão matando o outro, é um homem matando um pastor que ofertava, porque os 4 aqui não gostavam mais de ofertar. Primeiro homicídio da face da terra não foi um irmão matando o outro, foi um ser humano matando quem ofertava. E esse espírito continua rondando nas igrejas, tentando matar a voz profética. Mas amanhã é sexta-feira da paixão. Já quero declarar para vocês que a minha salvação e a sua não veio com jejum, com oração e com choro. Veio com uma oferta de sacrifício na cruz do Calvário. Dá para celebrar melhor. Jesus veio como uma oferta perfeita. Jesus jejuou 40 dias, irmãos. Aquele jejum não levava a gente para o céu não, tá? A gente só conseguiu ter o nome escrito no livro da vida por causa dessa fé que é que Deus mais honra, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Quem é de Deus não pode ter resistência com a oferta, porque Jesus é a oferta perfeita. Posso continuar? Então a Ana levou sua amargura a Deus. A Ana fez uma oferta que não era essa normal aqui. Foi uma oferta votiva, porque o problema já durava 10 anos, e um problema de 10 anos não vai sair com uma oferta simples assim. Tem que doer, como estava doendo naquela senhora perder aqueles R$2, que era o único dinheiro que ela tinha. Mas vamos passar para outro assunto. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Terceira coisa que a Ana fez, ela acessou o secreto divino. A Ana acessou o secreto divino. Agora, irmãos, essa palavra bem aqui, ó, deixa eu ver se está aqui. Sucedeu que, perseverando, essa palavra perseverar, e em algumas Bíblias está escrito assim:
e demorando-se Ana. Não se acessa secreto divino com 2 minutos. Com 2 minutos a gente ainda está conversando na hora da palavra. Esses dias eu vi uma reportagem quando o Donald Trump matou o presidente lá do Irã. O presidente do Irã mandou fazer um lugar secreto tão profundo que quando ele entrava no elevador ele levava 5 minutos para chegar até lá. 5 minutos dentro de um elevador para chegar lá. E nesse lugar míssil nenhum alcançava. Só que ele não sabia que ele já estava sendo monitorado. Sabe como conseguiram matá-lo? Quando ele estava aqui, ó, na superfície. Na verdade, dizem que ele estava começando a descer. Se ele chegasse na profundidade, ele não teria sido atingido. Como ele ainda estava na superfície, ficou fácil do inimigo atingir. Se é inimigo, isso não é problema meu. Eu vou falar de novo. Quando você acessa o secreto, o míssil não chega lá. Não, vocês não estão aqui, eu vou falar de novo. A maldição não chega lá. A penina não chega lá. Alguém celebra isso aí? Alguém celebra isso aí? E vou dizer mais, não existe tesouro no raso. As coisas mais valiosas ficam na profunda. Varra o seu quintal, vê se você vai achar uma pepita de ouro lá. Se achar, não é ouro, porque ouro fica na profundidade. Diamante fica na profundidade. Petróleo fica na profundidade. Quanto mais profundo, mais valioso. Quanto mais profunda, mais valiosa. Quanto mais profundo, mais valioso. Profundidade. Outro dia eu fiquei numa igreja, Deus fala, eu tenho um propósito com Deus, que sempre que Ele me ministra, eu fico numa igreja por 7 horas com Deus. Subo no altar às 7 da manhã e saio de lá às 14h05, 14h10. Eu canto, eu oro, eu leio, eu choro. Teve uma igreja que eu chorei tanto, meu irmão, que eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa para mim estar chorando tanto assim? Acho que naquele dia eu chorei por quase 6 horas. Depois eu fiquei sabendo, o terreiro de macumba do lado fechou, e quem mandava lá estava sendo mandado por Jesus agora dentro da igreja. Aí eu entendi que aquele choro já era Deus fazendo a obra lá. Mas vai ouvindo. Aí eu estou lá nessa igreja, não sabia, tinha uma câmera lá, que também não ia fazer nenhuma diferença para mim. Terminei minhas 7 horas, fui para a casa dos pastores. Aí a pastora perguntou, pastor, o senhor teve alguma resistência lá na igreja? Eu disse, não. Não, porque tem uma câmera lá na igreja e nós estávamos lhe assistindo. Eu disse, é mesmo, pastor? É, eu e alguns irmãos da igreja. Aí os irmãos botaram no grupo, assim, que eles acharam que eu orei muito pouco. Aí eu disse para ela, eu não prometi para vocês que eu ia ficar de joelhos 7 horas. Na casa do meu pai eu deito, eu ponho o pé no sofá, eu abro a geladeira, eu tomo suco, eu falo com ele sentado, eu falo com ele deitado, eu rolo no chão da igreja. Disse, pastora, tem áudio nessa sua câmera? Não, pois é, eu chorei muito, eu cantei muito. Agora, eu vou dizer para a senhora porque que teve um tempo que eu não precisei orar mais, porque existe no secreto com Deus, existe uma camada que a senhora para de falar e começa a ouvir. Alguém celebra aí que Deus vai te dar direcionamentos esse ano? E eu
falei para ela, se os irmãos do grupo da igreja colocaram que eu orei pouco, coloque no grupo da igreja, que eu saí daquela igreja hoje, com direcionamentos divinos, pelos próximos 6 meses, eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque quando Deus fala, não é para impressionar, é para direcionar. Não adianta você sair daqui impressionado, desorientado. Uau, aí sai tudo desorientado. Não, você vai sair direcionado. Deus está falando é para direcionar o que Ele vai fazer nos próximos meses nessa igreja aqui e na vida de vocês. Mas temos que acessar o secreto. As pessoas demoram em shopping, as pessoas demoram, meu Deus, em cinema, em restaurantes, mas não querem demorar na igreja. Está aí sábado, dia 4, é um bom dia para vocês acessarem o secreto. Para de ficar 12 horas no dorama e acessa o secreto. Para de ficar 8 horas em série da Netflix, que tem uma série que Deus preparou para você, chamado Extraordinário, que é o que Ele quer fazer nesse ano na sua vida. Simples assim. Se tranca com esse Deus. E vou dizer mais, tá? O problema da Ana demorou 10 anos, mas no dia que ela mais demorou na presença de Deus, o problema não demorou mais na vida dela. Vou falar de novo, quando você demora na presença de Deus, problema nenhum demora mais na sua vida. Posso continuar? Ó, a coisa vai ficar mais séria agora, hein? Que eu vim falar tudo. Até perguntei aí se vai ficar gravada a mensagem para quem não veio assistir depois, porque eu preciso falar tudo. Versículo, inclusive alguém orou dizendo aqui que eu tinha que falar tudo. Sucedeu que, perseverando ou demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração só falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial era o nome de Satanás no Antigo Testamento. Agora olha aqui para mim. Quarta coisa que a Ana precisou fazer para resolver o problema dela de 10 anos, ela teve que reconhecer a sua identidade distorcida. Vamos ter uma conversa séria aqui agora. A Ana está lá demorando na presença de Deus, que nem eu estava demorando naquela igreja sendo filmado e sem saber. Só se movia os lábios dela, não se ouvia som. Aí o pastor dela olha para ela e diz assim: minha querida, até quando tu vai vir para a igreja bêbada? Você sabia que o que o Eli falou para Ana caberia um processo hoje? Calúnia e difamação, e está vindo uma aí pior, que a gente não pode mais nem abrir a boca, a gente calado ainda está errado. Não é assim? Sim ou não? Ele chamou ela de bêbada dentro da igreja. Você está bêbada. Isso dá processo. Quando vocês chamarem o pastor Jorge de homem de Deus, vocês estão dizendo duas coisas: que ele é de Deus, mas ele é homem, ele não vai acertar em tudo. Mulher de Deus é de Deus, mas é mulher, não vai acertar em tudo. Nós vamos errar em alguma coisa. E é até bom que a gente erre, porque se a gente acertar em tudo, não teria crente na igreja, teria idólatras. Porque quem é que não quer um ser humano que acerta em tudo? Quanto mais a gente erra, mais você entende que o seu modelo é Jesus. Eu vou falar de novo: pastores são canais, mas a minha fonte de perfeição é o meu Senhor Jesus. Agora, o que eu acho lindo na Ana, que é aqui que Deus vai começar a falar com umas coisas para a gente. O que eu acho lindo na Ana
é que o pastor dela errou, mas ela não fechou o coração. Eu vou repetir. Eu já li várias vezes na Bíblia Deus mandando eu guardar meu coração, mas nunca li na Bíblia Deus mandando eu fechar. Porque você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Tem gente que a gente não pode errar com ele, que eles congelam a gente ali por 20 anos. Falou o nome da gente, não gosto daquele pastor, porque um dia, meu irmão, você já vai fazer 20 anos, tu já está virando avó. Ainda está carregando esse negócio. Eu vou falar tudo que Deus mandou falar. Que o pastor Jorge me perdoe, não sei porquê. Eu vim aqui falar tudo que Deus. Passei a madrugada sonhando com vocês aqui, com essa igreja. Conheci meu Jesus, eu tinha 14 anos. 3 meses no evangelho, senti necessidade de fazer alguma coisa para Deus. Como se a gente pudesse fazer. Aí eu comecei lavando o banheiro da igreja. Quanto mais sujo o banheiro tivesse, mais útil eu me sentia. Eu digo, meu Deus, que honra estar lavando o banheiro da casa do rei. Vocês estão comigo? Mas um dia eu pensei, o Senhor não é Deus de cimento e tijolo, o Senhor é Deus de vidas. Eu preciso fazer mais por vidas. Foi quando eu procurei o meu pastor e me ofereci para ser um obreiro. E vou até lhes dizer porque eu me ofereci para ser um obreiro. Eu sou cristão há 35 anos. A oração mais importante que a gente fazia há 35 anos atrás, você sabe qual era? Usa-me, Senhor. A gente não pedia carro, casa, dinheiro, empresa. A gente só queria ser usado. Vou falar de novo. Esse dia 4 aí, ó, que vai ter esses olhos. Meu irmão, isso era maravilhoso naquela época. Beirava o desespero. A gente nem dormia, era vigília, era jejum, era choro, e a gente se jogava no chão. O Senhor tem que nos usar, o Senhor tem que nos usar. Eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Eu vou falar de novo. Eu quero que a minha cidade vá para o céu, eu quero que o meu bairro vá para o céu, eu quero que o meu Maranhão vá para o céu, porque eu nasci lá. Eu quero que minha família vá para o céu. E eu me ofereci, e Deus trabalha com 2 pessoas, os chamados e os oferecidos. O chamado Deus chama, se ficar fazendo corpo mole, Ele faz uma pergunta: já que essa turma que eu chamei não quer, a quem eu enviarei? Os primeiros que se apresentar como aquela criança se apresentou, Deus vai usar, porque da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Não importa se é criança, se é adulto, se é idoso, Deus vai usar quem se oferecer. Vocês estão comigo? Minha primeira missão como candidato a obreiro na nossa igreja, que era candidato a obreiro, auxiliar de obreiro e obreiro. Meu pastor me chamou e disse assim: Fábio, quero que você visite essa casa aqui. Meu irmão, tem 35 anos isso, eu não achei essa casa até hoje. Quando eu vi que eu não achava o endereço, eu disse: isso é o que dá se oferecer. Era melhor esperar ter sido chamado. Vocês estão comigo, né? Semana seguinte, meu pastor, meu pai na fé, me chama de novo: Fábio, diga, meu pai, essa casa aqui você tem que achar. Vocês sabiam que a glória da segunda foi pior do que a primeira? Não achei também. Na terceira visita, que eu tinha que pegar 2 ônibus, 3 amigos meus estavam rindo de mim. Eu disse: por que vocês estão rindo de mim? Aí um me chamou, falou assim: ó, e Fábio, esses endereços não existem. Aí eu descobri que eu estava sendo testado. Sabe o que ele falou para mim? Fica fazendo hora por ali, aí tu volta daqui umas 2, 3 horas e diz para o pastor que não encontrou. Disse: querido, eu fazia isso com a minha mãe. Com Deus eu não vou fazer. Porque no dia que eu me tornar um obreiro, eu não quero ser obreiro de homens da CEMAP, da Quadrangular, não. Eu quero ser obreiro do Senhor, porque quem serve a Deus por causa de Deus, não abandona a Deus por causa de ser humano nenhum. Eu vou falar de novo: quem serve a Deus por causa de Deus, não vai abandoná-lo
porque se abandoná-lo não era por causa dele, era por causa das pessoas. Você sabe o que eu fiz? Peguei o ônibus, os 2 ônibus, desci já olhando para o céu. E Jesus, agora que eu sei que os endereços não existem, mas o Senhor está vendo o que eu vim. Porque eu vou ser um obreiro do Senhor. Eu cheguei e disse, pastor, não achei. Vocês estão comigo? Eu espero que as coisas que eu vou falar aqui não sejam motivo para eu nunca mais voltar aqui. 4ª semana, porque eu estava vivendo um processo. Vocês não vêm para cá dia de quinta, toda semana? Meu processo foi cada semana. Na 4ª semana ele disse assim, chegando da rádio, porque tinha um programa de rádio na nossa igreja, meia-noite, terminava 2 da manhã, a gente vinha para a igreja dormir, porque não tinha ônibus para me voltar para casa. Meu pastor morava no bairro da igreja e falou assim, Fábio, quando você chegar lá na igreja, não durma não. Não, pastor? Não, eu tenho que rebocar aquela igreja. Eu quero que você conte todos os tijolos das paredes daquela igreja, para mim saber quanto eu vou gastar de cimento lá. Ah, pastor, eu não faria isso não. Quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Ah, eu sou do exército. Lá no exército brasileiro a gente é treinado, aqui tem que ser também. Se é testado lá, tem que ser testado no exército de Deus também. Eu contei os tijolos, eram uns blocos de cimento assim, 3.286 tijolos. Quantos tijolos? Para vocês é fácil, quem contou foi eu, viu aí? 7 da manhã, ele disse, eu lhe quero 7 da manhã aqui, quando eu vou levantar com a resposta. Eu não dormi. Cheguei lá, pastor, 3.286 tijolos. Parabéns, continue assim. Quem aqui quer continuar assim? Digo, meu Deus, tomara que ele não faça uma igreja maior, que aí é 5.000. 5ª semana. Fábio, diga, meu pastor, será de tarde, culto da tarde. Eu preciso saber as medidas do chão da igreja aqui, para me botar um piso. Eu preciso saber quanto dá largura e comprimento. E a nossa rua não tinha asfalto, tinha muito mato nas laterais. E quando eu ia para a igreja, eu vi uma vara que tinha lá no meio do mato. Lembrei da vara, fui lá, corri. Irmão, entrei com aquela vara, devia ter uns 4 metros. O problema não foi a vara. Foi o que eu disse para o meu pastor, porque ele olhou aqui e disse, para que essa vara? Eu disse, não pastor, vou tirar medida com ela para ficar mais fácil. Ele olhou para mim e disse, quem foi que te falou que esse reino que a gente vive é de facilidade? Não está escrito que ele é tomado por luta e por esforço? Vocês conhecem o pessoal ali no centro, que eles são pagos para distribuir um prospecto para cada pessoa, eles saem jogando de 10 para cada um, por isso que está naquela vida. Porque gostam de facilidade. Deus não muda a vida de gente na facilidade. Esse reino aqui não é de facilidade. A parte boa é que a tua vitória já está pronta, já está garantida. Você só tem que se esforçar. É só o que Deus nos pede. Quando eu disse para ele que eu ia tirar medida com a vara, ele chamou a líder dos obreiros, Dona Daci, diga, meu pastor, vá ali na cozinha da igreja e pegue uma caixa de fósforo. Gente, ele me deu um palito. Eu peguei uma trena. Descobri nesse dia que um palito de fósforo, o tamanho dele é 2 centímetros. Eu tive que tirar essas medidas com 2 centímetros. Não lembro quantos palitos deu assim e deu assim. Mas eu obedeci. Posso continuar? 5ª semana. Fábio, diga, meu pastor. Eu quero que você saia daqui da porta até a avenida ali, andando. E eu quero que você conte quando você estiver andando, para me dizer na rádio quantos metros dá daqui até lá. Na verdade, quando ele disse assim, eu quero que você tire as medidas daqui até aquela avenida. Aí deu uma loucura na minha cabeça, quase que eu digo, o senhor quer como? Com palito? Com vara? Como é que se fala isso para o seu pastor?
Ainda bem que Deus botou a mão na minha boca. Eu disse: o senhor quer como, pastor? Vá andando. Aí a maldita mania, eu vou subir no altar para mostrar para vocês como foi que eu fui. Eu saí da porta da igreja, assim, ó. Fábio, no 10º passo, diga, meu, volte aqui. Como é que você anda, rapaz? Ô pastor, eu ando assim. E por que você anda assim? Eu digo: se eu disser que é para ficar mais fácil, Deus ele vai me mandar rolando. Eu disse: eu não sei, pastor. Ele disse: por você gostar de facilidade, você vai sair daqui assim. Aí eu pego essa Frei Benjamin desse jeito aqui, até ali no final, assim. E ó, estou botando minha mão na Bíblia, tá? Estou inventando nada aqui não, tá? Porque vocês olham os pastores subir nesse altar arrumadinho, pensa que a gente já nasceu pronto. Teve um processo. Escola de Deus não é teológica. Tem um processo. Sexta semana, vocês estão comigo? Reunião de obreiros, domingo, 7 horas da manhã. Eu cheguei 7h15. Meu pastor já foi: por que você chegou agora? Todo mundo lá sentado. Não, pastor, o ônibus atrasou. Não, Fábio, quem atrasou foi você. Eu não marquei reunião com o motorista. Sente ali, você não vai participar da reunião. Vocês estão comigo mesmo? Quando terminou a reunião, que o maior culto da igreja que eu me converti é de manhã cedo, tinha 350 pessoas naquele culto. Ele chama a dona Daci de novo: dona Daci, diga, pastor, vá ali na sala dos obreiros, pegue uma cartolina verde. Lá vem dona Daci. Pegue uma caneta e escreva aí na cartolina suspenso. Eu vi ela escrevendo, ela botou as letrinhas desse tamanho. Ela disse: você não está entendendo. Pega uma caneta piloto, eu quero letras de 10 centímetros. Aí ele cortou e botou aquela placa no meu peito. Eu lembro de tudo. Eu lembro até do hino que a gente cantou no início do culto. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Agora você com aquela placa: ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro, e essa é a razão. Você sabe qual é a razão? Baixa só um pouquinho. Você sabe qual foi a minha oração naquele culto? Eu disse assim: Jesus, não deixa a minha mãe vir nesse horário, porque nenhuma mãe aqui ia aceitar seu filho aqui na frente com uma placa daquele tamanho para 350 pessoas estar assistindo. Eu disse: Jesus, eu não quero que minha mãe venha nesse culto, porque ela vai parar de vir para a igreja e não vai deixar mais eu vir. E o que o Senhor tem para fazer na minha vida é algo tão extraordinário que não é uma placa de cartolina que vai impedir que o Senhor haja na minha vida. O Senhor venceu aquela cruz, eu vou vencer essa placa hoje aqui, porque eu não vou parar. Os imparáveis estão aí? Então celebre. Eu vou dizer o dia que isso acabou. Culto de manhã, de meio de semana. Sem querer, minha mão tocou no cabelo do meu pastor. Aí ele disse assim: por que você fez isso? Não, pastor, foi sem querer. Ele disse: se ajoelhe e peça perdão. Eu até me ajoelhei. Me ajoelhei, pedi perdão.
Só que eu tive uma crise de choro na hora. Eu nunca tinha chorado na frente dele, eu só chorava no meu quarto, quando eu chegava em casa, pelas coisas que eu vi que o pastor só fazia comigo, não fazia com mais ninguém. Vocês estão comigo? Quando eu levantei chorando, foi a única vez que eu desobedeci ele. Eu saí andando, ele me chamou, volte aqui, Fábio, eu não vou, volte aqui, Fábio, eu não voltei. Fui para a parada de ônibus, tinha 2 obreiros que viram aquela cena, ele disse para eles irem atrás de mim, me convenceram a voltar. Quando eu cheguei, eu sentei aqui onde esse homem de Deus está sentado, meu pastor sentou do meu lado. Quando ele sentou, aí foi que eu chorei. Por que você está chorando? Aí eu botei tudo para fora. Estou chorando, pastor, porque eu não aguento mais endereço que não existe. Não aguento mais contar tijolo, não aguento mais contar piso. O senhor tirou aquela placa, pastor, mas ela continua, porque quando eu chego na igreja, todo mundo me olha, o suspenso já chegou. E por que você se submete a essas coisas, Fábio? Eu disse, é porque eu sonhava em ser um obreiro de Jesus, só que eu não sabia que para servir Jesus era tão difícil assim. E eu falei para ele ali na parada de ônibus que eu não quero mais. Eu vou ficar como um membro mesmo. Não vou sair da igreja porque eu sou apaixonado por meu Jesus. Mas eu não quero mais, pastor. Eu acho que Deus não me chamou para isso. Aí ele pegou e disse, não precisa isso. Me deu um abraço de lado, disse, traz a sua farda amanhã, traz a sua farda hoje à noite numa sacola. Eu vou ungir sua farda, eu vou ungir você. E quando você sair por aquelas portas hoje, Fábio, você não vai sair como obreiro de homens, do jeito que eu orava. Você vai sair como um obreiro do Senhor, por tudo que você suportou por amor a Ele. Agora deixa eu te dar um versículo que explica o que eu estava vivendo. Salmo 141, versículo 6. Que nessa hora você pergunta, onde é que Deus está nisso, pastor Fábio? Deus está aqui, ó. Salmo 141, 5. Perdão. Fira-me o justo, isso será benignidade ou favor, tá? Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Olhe para mim aqui. Toda pessoa ofendida, humilhada e repreendida, que não desanima, estão te humilhando e Deus está derramando óleo na tua cabeça. Não, vocês não estão aqui, eu vou falar de novo. Estão te repreendendo e Deus está transformando a repreensão em óleo. Estão te ofendendo, Deus está transformando a repreensão. Alguém celebra isso aí? Deus transforma humilhação, Deus transforma a repreensão, Deus transforma a ofensa em azeite fresco. Jesus tinha 12 discípulos, tinha um que ele brigava com ele toda hora. Toda hora Jesus brigava com Pedro. Mas antes de Jesus ir embora, Jesus disse, Pedro, toma a chave do meu reino e manda em todo mundo aí. Porque o mais repreendido tem que ser o mais ungido. Vou falar de novo. Se você sair, sua cabeça perde o óleo. Se você ficar... Desculpe a expressão que eu vou falar, porque eu estou falando de mim. O obreiro mais idiota que meu pastor tinha era eu. O único que conseguiu ser pastor no meio dos melhores, eu sendo o pior, fui eu. Fira-me o justo e será um favor. Pode me repreender, me humilhar, me ofender, mas eu não vou sair, porque está vindo um óleo que a minha cabeça não vai deixar cair no chão, ela vai receber. Celebre isso aí se você quer ser ungido por Ele. Deixa eu terminar essa parte aqui. Passados 2 anos, eu tive um problema. Fiquei de favor numa igreja por um prato de comida no almoço e outro no jantar. Como eu não creio em coincidência, eu creio em providência. Eu nem sei o que eu estou fazendo hoje à noite aqui, porque não estava na minha agenda estar na CEMAP dia 2 de abril.
Tem gente aqui que você ia viajar, Deus disse não, porque eu tenho uma providência no dia 2 para você. Vou falar de novo, isso aqui não é coincidência, isso aqui é uma providência. Deus desmarcou teu compromisso, porque o que tu vai levar hoje daqui vai salvar teu 2026 inteiro. Não estou brincando não, estou brincando não. Aí meu pastor aparece, 2 anos depois em São Luís, no Maranhão, encontra um amigo num caminho que eu estava andando. Aquilo não foi coincidência, foi uma providência. Ele disse, tu sabe quem está aqui em São Luís? Não, teu pai na fé. Eu poderia ter dito assim, aquilo não é homem de Deus. Se eu falo isso, eu ia destruir boa parte do meu futuro. Se eu fechasse o coração para ele. Pelo contrário, eu disse, cadê ele? Ele está na casa do César, vou te dar o endereço, vou te dar o número do telefone. Fui bater lá, tá? Ele me levou para um passeio, me pediu perdão de todas essas coisas aqui. Eu chego na igreja que eu estava morando de favor e disse para o pastor da igreja, pastor Raimundo, deixa meu pai na fé pregar hoje à noite aqui. Irmão, meu pai na fé é o homem mais ungido que eu já vi na área de libertação. Ele ora por louco, louco fica bom. Eu já vi uns 5 que era louco. Hoje são diáconos, bonzinhos. Tamanha unção que Deus deu a ele na área. Não conheço outro no Brasil. Naquele dia Deus operou na vida dele de uma forma, através dele, extraordinária. Aí ele pega o ônibus dele e volta para Belém. Ele morava em Belém. Quando ele chega lá, o melhor amigo dele diz assim, Valdeci, eu estou precisando de um auxiliar, que a igreja está crescendo muito. Você me indica um? Ele mandou um telegrama para mim. E disse, ligue para mim. Você sabe o que eu tinha naquele dia? Eu tinha uma mala com um pouquinho de roupa e 3 fichas telefônicas e mais nada. Os R$2 que aquela mulher tinha para comprar pão, eu não tinha. Usei 2 fichas telefônicas. Ele disse, Fábio, um amigo meu está precisando de um obreiro, de um pastor auxiliar. Você não quer vir para cá, para Belém? E Deus disse, vai. Eu digo, pastor, mas eu não tenho como chegar a isso. Arruma uma conta que eu vou mandar a passagem. Ele também só pôde mandar a passagem. Eu viajei 12 horas com uma ficha telefônica, porque o pastor Raimundo ficou tão chateado que eu fui-me embora, que não teve a hombridade de dizer assim, pegue R$5 para você tomar um café. O ônibus saiu 7 da noite, chegou lá em Belém, Pará, às 7 da manhã. Mas Deus mudou minha vida. Eu quero dizer para vocês que o homem que mais me humilhou foi o homem quem Deus mais usou para salvar o meu futuro. Não, vocês não estão aqui, eu vou repetir de novo, tá? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Sabe o Eli que errou no diagnóstico dele com a Ana? O Eli não é o melhor sacerdote da Bíblia, ele fez muita besteira. Mas por ela não ter se chateado com o pastor dela, quando ele abriu a boca dele e liberou uma palavra sobre ela, a vida dela mudou. Vou falar de novo. Ele não era o melhor pastor da terra, mas quando ele abriu a boca dele, Deus mudou a história da Ana, porque ela não fechou o coração para o pastor dela. Como muita gente anda fechando. Ah, meu irmão, isso aqui viraria seminário, que eu tenho tanta coisa para falar. Provérbios 13, 22 ou 22, 13 diz assim: um bom homem deixará herança para os filhos dos seus filhos. Você sabe que esse versículo me ensina que a herança não foi feita para servos, a herança foi feita para filhos. Ninguém aqui vai trabalhar para deixar dinheiro para empregado. Você vai deixar o seu dinheiro para os seus filhos. Vou falar de novo, servo trabalha por salário, mas quem é filho vive pela herança. Vou falar de novo, servo vive de salários, filhos vivem da herança. Pastor, o que é que isso tem a ver com a pregação? Se você quer usufruir de uma herança, você tem que ter um pai. E você tem que ser filho.
A gente anda cometendo um erro terrível. A gente sai da igreja, se apresenta aí na cidade de Vitória da Conquista como servo. Servo não tem direito à herança. Deus não me deu o poder de ser servo dele. Deus me deu o poder de ser seu filho. Filho. Teve um rapaz na Bíblia que queria uma herança. Não foi o pródigo, não. O Eliseu. O Elias perguntou: meu filho, onde Deus me levar, o que é que você quer receber? Sabe o que ele disse? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a tua herança ministerial. O problema é que Eliseu só tratava Elias como seu senhor e ele só se colocava como servo. Como servo ele não podia receber nada. Foi quando Elias disse: você me pediu um negócio difícil, mas se você quer receber, se Deus te mostrar eu sendo levado, é porque o manto vai ser seu. Fica comigo. Aí tá os dois lá caminhando, de repente vê um de repente de Deus levando Elias, quase que Eliseu perdia o manto. Acho que nessa hora o Espírito de Deus falou com ele e disse assim: tu quer receber a herança? Quero. Chame ele de pai. Para de tratar o George como teu senhor e chama ele de pai. Foi quando Eliseu olhou para cima e disse: meu pai! Meu pai! Elias lá de cima deve ter dito: agora que você se tornou meu filho, eu me tornei teu pai espiritual, eu vou deixar a herança ministerial com você. Você sabe qual é o problema do servo com o Senhor? Senhor abandona servo e servo abandona Senhor. Mas pai não abandona filho. E quem é filho não sai da igreja. Não, vocês não estão aqui. Eu vou falar de novo. Quando Jesus estava lá na cruz, ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu. Porque um Deus pode abandonar um servo. Um servo pode abandonar um Deus. Mas na hora dele morrer, ele não chamou Deus de Deus. Ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Porque como Deus o Senhor me abandonou, mas como Pai o Senhor está aqui. Eu vou falar de novo. Como Pai o Senhor está aqui. E eu não fugi da cruz, porque eu vim como teu filho. Celebre isso aí, quem é filho. Celebre isso aí, quem é filho? Oh Jesus, eu tenho que terminar, Jesus. Pastor, mas onde é que está a parte lá que ela teve que reconhecer? Sabe qual é a parte? Ela disse assim: eu não estou bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Só que a Bíblia diz que ela entrou amargurada de alma. Ela saiu da alma e entrou no espírito. Vou repetir: quando você acessa o secreto divino, você sai da alma e entra no espírito. O problema aqui, quando ela disse eu sou uma mulher atribulada de espírito, vai estudar sobre a amargura de alma e a atribulada de espírito. Você sabe como a Ana estava vivendo com o marido dela? Toda pessoa atribulada de espírito, angustiada de alma, olhe para cá, ela fica agressiva, teimosa, chata. A Ana não era mais aquela mulher de Deus que ela foi um dia. Ela mesmo disse: não me tenha por filha do diabo. Você sabe o que ela estava dizendo? Eu sei que eu ando me comportando como se fosse, mas eu não sou, só estou. Esses dias eu estava na casa de um casal, o casal chorando: ô pastor, ore pelo meu filho, que ele é homossexual. Na hora que a mãe falou isso, o Espírito Santo assim, disse para ela que ele não é, ele está. Porque eu vou fazer uma obra na vida dele. Eu vou falar de novo para alguma mãe que está aqui: teu filho não é viciado, ele só está, porque Deus vai fazer uma obra na vida dele. Isso é identidade distorcida.
Irmãos, a Ana estava se tornando uma mulher tão insuportável que numa das conversas do marido dela com ela disse: Ana, por que você só chora, você não come? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Você sabe por que ele disse? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Porque fica entendido que a Penina já tinha 10 filhos e ela não tinha nenhum. Por isso que o problema dela durou no mínimo 10 anos. Ela estava perdendo de 10-0. Mas quando ela reconheceu que ela precisava mudar, porque não é Penina que tem que mudar, quem tem que mudar é você. Aí ela recebe a maior instrução em 10 anos da vida dela. Coloque a instrução aí. Vocês me dão mais um tempinho? Vamos sábado ficar 10, 12 horas aí mesmo, né? Coloca aí para mim, versículo 17. Versículo 17. Quem é filho celebra. Quem é filho celebra. Quem é filho. Agora, quando ele diz assim: ei, Ana, vá em paz. Você sabe o que significa vá em paz? Vá em paz significa shalom. Isso aqui era uma instrução. Sabe o que o pastor dela estava dizendo? Ei, Ana, sai daqui desse santuário hoje com uma nova maneira de viver. Vou falar de novo, saia daqui hoje, sai da frequência da Penina e entra na frequência divina, que tem algo te esperando extraordinário no futuro. Sai da frequência da irmãos, o barco estava afundando o barco dos discípulos, a tempestade estava afundando o barco dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles estavam na frequência da tempestade, mas Jesus não estava. Quando ele se levantou, por ele estar acima daquela tempestade, além dela não ter sido uma tempestade para ele, ele é que se tornou uma tempestade para ela. Eu vou falar de novo. Quando você está na frequência divina, além da macumba não ser tempestade para você, você que vai ser uma tempestade para a macumba, porque Deus vai te usar para desfazer todas as macumbarias. Sai da frequência de Penina. Se você estudar a palavra shalom, você vai encontrar aí uns 40 significados. Pelo menos 2 eu vou falar aqui hoje. Shalom significa viva completa, Ana. Tem um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil que tinha 3 irmãzinhas na igreja dele que não engravidavam de jeito nenhum. Aí eram 3 casais que andavam juntos porque não tinham filhos. Os 3 casais tiveram uma ideia, cada um adotaram um filho. E conseguiram, tá? Só que quando as crianças começaram a correr dentro da casa deles, vocês acreditam que de tanto elas verem as crianças correndo, as 3 engravidaram? Por que não engravidaram antes para ficar mais barato, né? Agora são 2, eu vou falar de novo. Quando elas começaram a ver as crianças correndo, as 3 engravidaram. E a ciência explica. Sabe por que elas engravidaram depois de ver os meninos correndo dentro de casa? Porque elas começaram a se sentir completas. Eu vou repetir. Nesse reino aqui, você não precisa ter para ser completo. Você tem que ser completo em Deus para começar a ter. Não, você não está aqui, eu vou falar de novo. Você não precisa de um iPhone 17 para ser completo. Seja completo em Deus, que vai vir um iPhone, vai vir a família, vai vir casamento, vai. Alguém celebra isso aí? Seja completo e completa em Deus primeiro. E aí você vai ter. Davi disse assim: o Senhor é meu pastor e nada. O problema é que quando ele diz e nada me faltará, nesse dia Davi não tinha nada. Nem as ovelhas que ele cuidava eram dele, era do pai dele. Mas ele já era completo em Deus. Shalom significa esteja bem. Eu vou subir no altar, falar isso aqui daqui de cima, para que todo mundo que está assistindo veja e entenda isso aqui. Eu morei no Rio de Janeiro 5 anos, Barra da Tijuca. Eu estou falando o nome do bairro por causa de uma situação que eu ouvi lá. Um rapaz lá na Barra da Tijuca, ele trabalhava na TIM, alto escalão da TIM, 2014, tá?
O salário dele era 20 mil reais. Ele era muito competente. Aí teve uma feira do segmento dele, estava lá uns concorrentes, um concorrente encostou nele e disse assim: se você sair da TIM para vir trabalhar comigo, eu vou te pagar 40. E ele entregou o lugar dele. Primeiro mês que ele está trabalhando lá na outra empresa, pagaram 8 mil para ele. Ele já percebeu que ele fez uma bobagem. Para piorar, a mulher dele ficava todo dia: eu te avisei, eu te falei. Eu vou dar um conselho para os solteiros que estão aqui. Quando você se casar, procure alguém que te gere paz. Porque para perturbar já tem o cão. Não, vocês não estão aqui, eu vou repetir. Case com alguém que te gere shalom. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Esse cair não é só na fé. Às vezes você vai cair no emocional, cair numa decisão, cair no financeiro. Mas quando você cair, tem que ter uma mulher, um homem de Deus lá para dizer: meu amor, bora levantar, que Deus é com a gente, nós vamos vencer de novo. Isso aqui é só uma fase. Bora buscar a Deus, que Deus vai nos dar vitória. Tem uma mulher na Bíblia que ela não tem nome, mas eu admiro ela. Cantares 8:5. Sabe o que está escrito lá? Quem é esta que vem saindo do deserto, encostada ao seu amado? Ela não estava saindo do shopping, ela não estava saindo de churrascaria, ela estava saindo de uma crise, colada com o marido dela. Bora lá, meu amor, olha lá, encostada. Ela estava lá dizendo, eu acho que ela estava empurrando ele para fora daquele deserto. Bora, meu amor, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus vai nos dar vitória. É com uma pessoa assim que você tem que casar. Para ou continuo? Assim. Aí a mulher dele ficava todo dia: eu falei, eu te avisei, eu vou falar a parte ruim dessa situação. Isso passou no jornal. O Rio de Janeiro ficou abalado uns 2 semanas, a gente ficou tudo abalado. Esse homem acorda de manhã, tem uma briga com a esposa, mata a esposa, corta a tela da sacada do 12º andar onde ele morava daquele prédio, joga o filho dele de 12 anos lá de cima, joga o bichinho de 6 anos lá de cima e depois se joga e deixou uma carta. Sabe o que estava escrito na carta? Que ele ia tirar a vida dele, mas da família, porque ele não conseguia viver com menos de 20 mil reais. Você não conhece alguém que vive prestando conta para a sociedade? Tem gente que vive só para isso. Uma vez eu fui abastecer meu carro, encontrei um irmão lá de uma outra igreja. Eu só fui cumprimentá-lo. Ele começou: não, pastor, eu estou nesse carro mais simples. Eu disse: ei, está tudo bem, querido. Você não precisa me dar satisfação de nada. Carro não define ninguém. Esses dias eu conversando com um amigo, eu disse: eu estou indo para Curitiba pregar, vou levar 8 horas para chegar lá. Ele disse: você vai de ônibus? Eu disse: vou. Ele começou a rir da minha cara na ligação. Eu disse: meu amigo, não é o carro, não é o ônibus, não é o avião que me carrega, que me define. É o que eu carrego que me define. Nem que eu vá andando, mas eu vou naquela igreja hoje. Eu vou falar de novo. Nem que seja de Uber, mas eu vou naquela Semap hoje, porque Deus vai me usar para destravar o destino de alguém. Que 2026 vai ser o primeiro dos melhores anos que ela ainda vai viver nessa terra. Quem quer ser essa pessoa, celebra. Quem quer ser essa pessoa, celebra. Parem com essa besteira de ser definido por carro. Ficar prestando conta. Por isso que quando a pessoa não está bem, ela se esconde de todo mundo, se tranca num quarto. Não, porque o que é que vão pensar de mim? Ninguém tem nada a ver com isso. Se você não está bem, mostra a cara que você não está, porque Deus trabalha com 2 fotos, a antes e a depois. Deixa eles verem como você está, que está vindo uma versão nova aí de como você vai ficar, para eles saberem que Deus fez um milagre na sua vida. Meu Deus, eu tenho que encerrar. Ai, Jesus. Esteja bem, tendo 20 mil. Ou não tendo nada?
Eu queria muito que o pastor Jorge estivesse aqui, porque eu queria falar isso aqui na frente dele, da esposa dele, mas eles não estão. Mas estão me assistindo. Eu fui casado 21 anos, tá? Minha mãe resumiu meu casamento de 21 anos em uma frase: seu maior erro foi ter casado com alguém que nunca casou com você. E não pode dois andarem juntos, meu filho, se não tem um acordo. Eu não vou entrar em detalhe porque é a mãe dos meus filhos. O que eu posso dizer é que eu tinha um patrimônio de R$1.250.000, que hoje estaria beirando os 2 milhões, que tudo aumentou muito aí. Eu peguei todo esse patrimônio e deixei tudo para eles. Saí com a roupa, minha Bíblia. Nunca fiquei 3 anos, 25 minutos indo para a igreja a pé, 25 minutos voltando. Fiz viagem de 20 horas para ir pregar sem ter R$1 no bolso, com fome. Mas nunca abri a minha boca para dizer: poxa Deus, eu tinha tanto imóvel, eu tinha 2 carros. Nunca ninguém me viu em cantinho de igreja lamentando perdas, porque isso não me define. Eu vou repetir: se você ganhar a vitória da conquista inteira e perder a presença de Deus, você não ganhou foi nada. Mas se você perder conquista, mas não perder a presença dele, você não perdeu nada, porque Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo, e a glória da segunda vai ser maior do que a primeira. Nunca foi por dinheiro. Eu fico chateado quando um casal se separa, que tem um homem que faz questão, se a mesa tem 6 cadeiras, 3 é dele. Para que isso? Besteira é essa? Vocês estão comigo? Esteja bem tendo tudo, esteja bem não tendo nada. Ela recebe essa instrução. Eu vou me encaminhar para o final agora. Versículo 19. Olha como ficou a vida da Ana depois que ela saiu do santuário com a instrução do pastor dela. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela deixou de ser uma murmuradora e se tornou uma adoradora. Não, vocês não estão aqui, eu vou falar de novo. Quando você entra no Shalom de Deus e você deixa de murmurar e começa a adorar, e começa a adorar, e começa a adorar, e começa a adorar. Aí o capítulo 2, que eu já estou encerrando, versículo 1 diz assim, capítulo 2 agora versículo 1, isso aqui é profundo, tá? Isso aqui tem um ensinamento profundo. Então orou Ana e disse: meu coração exulta ao Senhor, meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Sabe a pastora que estava me assistindo lá pela câmera? Uma grande mulher de Deus, 400 membros na igreja dela, só que ela teve uma depressão profunda que durou 6 meses. Ela não saiu do quarto dela por 6 meses. Ela não apareceu na igreja, nem dia de domingo, em dia nenhum, por 6 meses. E vou dizer o motivo: o filho mais velho dela desviou dos caminhos de Deus. Passados 6 meses, Deus entrou naquele quarto e disse: Kathleen, você sabe por que você está aí nessa caverna há 6 meses? O diabo te colocou aí há 6 meses. É porque tua alegria não está em mim. Tua alegria está naquele menino. Eu vou falar de novo. O diabo só te botou nessa caverna porque tua alegria não está em mim, Kathleen. Tua alegria está no teu filho. No dia que tu tirar tua alegria dele e colocar em mim, nunca mais o inferno te põe numa caverna. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sua alegria. Esse versículo está dizendo que a Ana entendeu que a alegria dela não tem que estar num Samuel que ela não tinha, tem que estar em Deus. Versículo 3: não multipliqueis palavras de altivez e nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Quando você entra no Shalom de Deus, você passa a controlar a sua língua.
Quando eu faço conferência, eu digo para as pessoas assim: pegue uma folha de papel e faça uns pedidos. Eu acabei de ver uma caixa, cadê a caixa dos pedidos? Traz aqui, traz aqui. Oh, Jesus, obrigado. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Um dos problemas que a gente tem é que a gente entra no santuário e escreve coisas lindas nesse papel aqui para Deus ler. O problema é quando você sai lá fora. O seu discurso não bate com o que você escreveu. Vou falar de novo: aqui dentro você clama, lá fora reclama. Aqui dentro você escreve um negócio extraordinário, lá fora fica falando besteira. Quem está no Shalom de Deus controla a sua língua. Quem está no Shalom de Deus se torna profeta do seu futuro. Fale lá fora o que você escreveu para Deus aqui dentro e Ele vai realizar. Celebre isso aí. Celebre isso aí. E aqui eu encerro, versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força. 5. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até Estéreo deu à luz a 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. 6. O Senhor é o que tira a vida, o que dá, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Esses 4 versículos estão dizendo o seguinte: que a Ana entendeu que Deus tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Então, depois que ela se tornou adoradora, depois que ela controlou a sua língua, fez do Senhor a sua alegria, entendeu que Ele é o centro de tudo, aí ela encontrou o lugar de honra dela, que é o versículo 8. Olha o lugar de honra dela. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: eu trouxe um vidro de óleo aí. Está aqui. Eu até dou esse vidro de óleo aqui se alguém me falar um nome dos 10 filhos de Penina. E se pesquisar no Google, eu vou mandar para o Google o vidro do óleo. Eu prego há 34 anos, nem eu sei o nome daqueles meninos. Não sei onde eles moram, não sei se inscreveram na Minha Casa Minha Vida. Ninguém sabe da vida desses meninos. Mas uma coisa eu sei: bastou Deus dar o primeiro filho da Ana. Eu vou falar de novo. Penina teve 10 filhos e não aconteceu nada. Bastou Deus dar um Samuel, que veio como sacerdote, profeta e juiz, que a mãe dele é honrada até hoje, por onde quer que a gente passe pregando o evangelho. Deus não precisa fazer muita coisa na sua vida. Uma coisa extraordinária que Ele faz, você vai ser honrado pelo resto da sua vida. Fiquem de pé. Hoje eu trouxe um óleo para ungir vocês, que Deus mandou. Vocês me dão essa honra? Eu vou dar o nome da unção que Deus mandou trazer hoje aqui. O nome da unção vai se chamar Shalom. O Shalom de Deus vai entrar naquela casa hoje, na vida dos teus filhos hoje. Eu vou falar de novo. Se algum familiar seu viajou, quando ele voltar, ele vai perceber uma diferença na sua casa, porque sua casa vai entrar na dimensão do Shalom de Deus. Aí eu vou ungí-los. Enquanto isso, o homem de Deus aí canta um louvor. Estenda a mão para cá. Posso ungí-los, né? Ô Espírito Santo, abençoamos esse óleo. Derrama nesse óleo a vitória que o teu povo precisa, no nome de Jesus. Amém.
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar na vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar na vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Declare. sou o teu milagre. Levante suas mãos e declare isso. Usa-me. Eu quero te servir. Peça para Ele te usar. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, oh! aquilo que parecia não ter saída, aquilo que Shalom de parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh! Pegue o seu celular. Pegue o seu celular. Pegue o seu celular. Coloca para mim 1 Samuel
capítulo 1, versículo 17. Vocês vão tirar foto desse versículo, porque ele vai caminhar com você 2026 todo, tá? Tire aí a foto. Vocês vão sair daqui hoje com essa palavra cobrindo a sua vida. Vá em paz, fique tranquila, fique tranquilo, porque o Deus de Israel já ouviu a petição que vocês fizeram antes desse culto começar. Tira a foto do versículo. Agora, para eu encerrar minha parte aqui, 30 de dezembro do ano passado, era um domingo, fui visitar um pastor lá em Piracicaba. Eu moro em Americana, São Paulo, 35 quilômetros de Piracicaba. Cheguei lá, o pastor não estava, quem pregou foi o genro dele. Tinha um rapaz do meu lado, era um homem zarrão, um armário duplex do meu lado. Finalzinho do culto, o pastor que pregou disse assim: dê as mãos à pessoa que está do seu lado, nós vamos orar. Eu fiquei sentado do lado daquele rapaz, um pouco mais de uma hora, não senti nada. Foi ele dar as mãos para mim, eu dar as mãos a ele. Eu vi um caixão aberto na frente dele. Entre ele e o caixão estava em pé e tinha a palavra livramento, e eu vi ele sofrendo um acidente na moto. O problema é você estar aqui sentado, como é que você fala para a pessoa um negócio desse? Ministrando ainda é fácil, mas aí eu fiquei relutando para não falar. Deus me incomodou tanto que quando o culto encerrou, que ele virou para sair, eu bati no ombro dele e perguntei: você é aqui da igreja, querido? Ele disse: eu estou frequentando a igreja tem 4 meses. E eles não gostam de ser chamados de motoqueiros, né? Motociclista. Eu disse: ó, eu vi um caixão aberto na sua frente, entre você e o caixão a palavra livramento, e eu via você sofrendo um acidente numa moto preta. Ele começou a chorar. Eu disse: você é motociclista? Ele disse: eu sou policial e meu trabalho é numa moto preta. E eu disse para ele: tome cuidado com velocidade, porque o inimigo estava querendo tirar a sua vida. Mas por você ter vindo nesse culto, você de camisa preta, Deus está te dando um grande livramento nessa noite aqui. Alguém pode celebrar a vitória dele? E Deus te ama tanto que, além de um livramento que Ele está te dando de um acidente, Ele ainda está quebrando um laço de inveja de uns 3 aí que andam sufocando você com a inveja deles. Mas alguém orou. Ele não queria estar hoje aqui. Só que escolhido não tem escolha. Vou falar de novo. Ele está aqui hoje como um escolhido de Deus. A cabeça dele nem estava aqui, mas como ele já estava na cabeça de Deus, ele teve que vir, porque alguém orou. E essa camisa preta que ele está usando, que ele nem ia colocá-la, ela está ali como um sinal do que o cão estava armando para ele. Mas Jesus chegou primeiro. Eu já ia passar o microfone, quando eu olhei para ele, Deus disse: ora, Fábio, porque tem um acidente programado para ele. Ele está cercado pela inveja de 3. Mas tem 3 aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está descendo hoje aí. E todas as guerras de 2025 que ele viveu, Deus vai transformar em testemunhos em 2026. E aí Deus disse assim: manda todo mundo dar as mãos para orar. Esse culto tá tão de Deus que você sentou onde tinha que sentar, do lado da pessoa que tinha que sentar.
Eu vou falar de novo, a oração dessa pessoa aí vai abençoar a sua vida, e a sua oração vai abençoar a vida dela. Eu vou falar de novo, eu como pastor era para estar sentado naquele dia na frente aqui, e eu senti de sentar no meio, do lado do rapaz que o diabo ia tirar a vida dele, se ele não fosse na igreja daquele. Fecha aqui, eu não vou demorar não, já está muito tarde, mas eu preciso orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ore, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir sua voz. Ore só pela pessoa que está do seu lado, que Ele vai usar quem está do seu lado para orar por você. Ele vai usar quem está do seu lado para orar por você. Senhor, tem livramento hoje aqui, tem livramento hoje aqui, tem livramento hoje aqui, tem livramento hoje aqui, tem cova sendo fechada hoje aqui, tem macumba sendo desfeita hoje aqui, tem laço de inveja caindo por terra hoje aqui. Alguém que tinha uma viagem programada para esse final de semana, Deus, essa pessoa não vai deixar de viajar, mas o Senhor teve que trazê-lo aqui primeiro, porque já tinha um acidente programado pelo inimigo naquela estrada. Mas acabou. Eu cancelo diagnósticos hoje aqui. Eu cancelo um velório hoje aqui, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Celebrem ao Rei. Vou passar a palavra. Gente, olha, eu trouxe. Gostaram do cheiro do óleo? Eu trouxe esse óleo ali, eu tenho alguns óleos ali, tem umas novidades ali também. Se você, o pastor me perguntou assim, pastor Fábio, como eu faço para lhe abençoar? Ele está me assistindo. Eu disse, pastor, eu nunca cobrei, gente, jamais vou cobrar para pregar a palavra de Deus. Amém? Nunca, está aqui, meu amigo aqui, pastor Robson, 24 anos de amizade, nunca coloquei valor. Todas as vezes que eu pisei nessa Vitória da Conquista, me apresente um pastor que pagou minha passagem para mim estar aqui. Nem quando eu morava em Belém. Minha primeira igreja de Belém para cá foi malhada de pedra ali. Não aconselho ninguém sair de ônibus 1h de Belém do Pará para chegar 7h de sábado ali, para depois chegar nessa malhada de pedra que não tinha ônibus para lá e ninguém me avisou. Nunca. Mas se vocês quiserem me abençoar, eu vou estar com óleo ali, não é caro e você pode adquirir, mas também não tem problema se não quiser comprar. Que Deus abençoe a todos e que essa igreja viva o Shalom de Deus em 2026. Obrigado, meu pastorzão, minha pastora e aos irmãos aqui, em nome de Jesus. Para quem eu vou passar a palavra, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, amém? Ainda de pé, vamos concluir, né? Glorificando a Deus por tudo que foi feito aqui nessa noite, e bem dizendo a Ele, porque eu tenho certeza que, como foi falado aqui pelo pastor, tem muito o Senhor a fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos ser também canal de bênção para outros, amém? Coloque na tua mente aí alguém que você queira que esteja na casa do Senhor também, no próximo domingo, e eu tenho certeza que, através da ação do Espírito Santo, do teu esforço também, ele se achegará a essa casa como nós estamos aqui essa noite, viu? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor, pela palavra entoada aqui através dos louvores, da pregação e de tudo que foi feito aqui nessa noite. Glorificamos ao Senhor por mais um dia na tua presença, por mais uma noite, glorificando e adorando ao Senhor. Cuide da nossa casa, cuide de tudo que nós formos fazer, do retorno de cada um de nós aos nossos lares, e que a mão do Senhor nunca se aparte a nos abençoar e nos livrar de todo mal. Esteja com a tua casa, em nome de Jesus. Amém? O pessoal tem cantina ali com o irmão Rony. Não esqueça de passar lá. Nesse sábado agora nós teremos mais 12 horas de oração. O presbítero Kleber vai dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém. Pegue suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 ricas consolações do Espírito Santo não estejam somente hoje, mas para todos sempre, sobre a sua vida. E você diga amém. Glória a Deus.